o círculo ele tem um papel muito forte como uma ponte entre os trentinos, descendentes de trentinos e as entidades como o consulado e as outras entidades responsáveis. Eu estou aqui junto com a Mônica, que também faz parte da diretoria, e ela faz o atendimento nas quartas pela manhã e eu nas sextas de tarde. A reestruturação financeira começa a acontecer, já estamos com o processo de contactar aos associados. Superando problemas, o Círculo Trentino de Curitiba passou por um período, né, de silêncio com o associado, um período pós-pandemia, podemos dizer, né? Com muito orgulho, hoje eu estou como presidente, mas um grupo seleto de descendentes trentinos para restabelecer e, enfim, renovar, trazer um espírito novo e realmente avançar com a família trentina aqui do Paraná. Como na história de Fênix, o Círculo Trentino de Curitiba está renascendo de seus próprios associados. Passada a pandemia, uma equipe deles abraçou a causa e está trabalhando para recolocar a entidade nos eixos. A sede, no segundo andar do edifício Dante Alighieri, no centro de Curitiba, está reaberta ao público. E o Círculo já está habilitado a oferecer informações sobre os processos de cidadania ainda pendentes de solução. Vamos ouvir o que contam os novos diretores. Superando problemas, o Círculo Trentino de Curitiba passou por um período, né, de silêncio com o associado, um período pós-pandemia, podemos dizer, né? E permaneceu 1 ano e meio, né, de modo irregular com a sua diretoria, né? Então, o grupo precedente, os diretores anteriores, deveriam ter feito, né, as eleições da renovação da diretoria ainda em 2021, né, no final aí do período da pandemia. Isso não foi feito e foi passando o tempo, né? O Círculo Trentino foi dando continuidade, né, aos trancos e barrancos por conta ainda dos efeitos da pandemia. Claro, né, todo mundo teve esses problemas. Mas a diretoria foi passando e passou, e quando eu me dei conta, né, para tentar mexer justamente na questão dos processos que não retornavam, eu entrei em contato com a presidência anterior e percebi que a gente não tinha retorno, né, das nossas iniciativas, né? E quais iniciativas eram essas? Porque a gente ainda tem processo trentino parado, né? Eu, ainda quando consultor da província, a gente, né, levava esse tema adiante, né? E agora, ainda mais na condição de conselheiro do Comites, a gente sempre volta ao tema, porque a comunidade pede e a gente se preocupa com esse tipo de tema, né? E aí a gente teve uma ideia, junto com alguns advogados italianos, a ex-advogada da Trentino Ermondo, que sempre estava estudando essa temática, a gente teve uma ideia de criar uma comissão em nível nacional para poder fazer algum tipo de requerimento formal, né? Porque a gente percebeu que os advogados que estão atrás desse tipo de cliente, né, eles estavam cobrando cerca de 1.500 euros para fazer uma coisa chamada difida, né? E aí a gente pensou, puxa, mas essa difida a quem se direciona, né? Legitimamente falando, quem foi o responsável por fazer esse tipo de procedimento, né? O responsável primeiro não foi a comissão, foi a Comissão Interministerial em Roma, foi o consulado. Então a gente arquitetou, eu e a doutora Lara, arquitetamos uma modalidade de fazer uma difida gratuita, né? Que a pessoa, o interessado, o descendente, não apenas associado do Círculo Trentino de Curitiba, mas em todo o Brasil pudesse baixar um arquivo, preencher os dados e mandar para o consulado fazendo esse pedido. Então, a partir dessa iniciativa, que foi uma iniciativa privada, né, uma iniciativa particular, a gente pensou em fazer essa situação gratuita para o Brasil inteiro, e aí a gente começou a incomodar algumas pessoas, né, porque esse tipo de documento, esse tipo de requerimento era feito a pagamento caro e isso poderia incomodar. Então a gente não teve esse retorno de alguns círculos, e um deles foi Curitiba, e isso me alertou, me preocupou, né? A gente criou essa comissão, a comissão existe já faz algum tempo, mas a gente não conseguiu dar o input, o start, né, para essa comissão, né? Então eu deixei brando o tema e fui me preocupar realmente com a direção do círculo, né? Aí a gente fez o contato com a ex-presidente, conseguimos contato, pedi ainda no final de 2022 para que ocorresse a renovação, né, que fosse feito edital,
para a renovação da diretoria e, infelizmente, no final de 2022 não tivemos sucesso nessa empreitada. Começou o ano 2023, voltamos a abordar o tema, né? E, enfim, no final das contas, quando foi no mês de maio, né, de 2023, a gente conseguiu criar aí uma sinergia com a ex-presidente e a eleição, né, foi marcada para dia 24 de junho de 2023, né? Então, eu entrei em contato com várias pessoas aqui de Curitiba e arquitetamos um grupo de pessoas, né, voluntárias, né, porque o trabalho é sempre voluntário, para se doar novamente à entidade e fazer com que a gente tivesse, portanto, um grupo bom, um grupo unido, né, de pessoas que eu conhecia a todos, né, mas eles não se conheciam. Então a gente fez uma primeira reunião, um contato, fiz todo mundo se conhecer e a partir de então todo mundo aceitou o convite que eu fiz para entrarem em sinergia para concorrer a essas eleições, né? A gente estava até na expectativa que aparecesse alguma outra chapa, mas não veio. A gente apenas fizemos a nossa inscrição formal e no dia 24 de junho nós fizemos aí a eleição com a escolha da nova diretoria. A presidente anterior, né, ela não compareceu, mas deixou uma carta endereçada para nós, né, falando os motivos que não podia comparecer e nós assumimos, né? Eu estou aqui junto com a Mônica, que também faz parte da diretoria, e ela faz o atendimento nas quartas pela manhã e eu nas sextas de tarde. A gente está dividindo as funções, respondendo e-mail, ligações e informando as pessoas, né, que vêm em busca dos seus processos, de saber o que fazer. A gente dá uma orientação. A gente no meu caso, a Mônica sabe muito, mas no meu caso eu estou aprendendo e passando. Sabe, o que mais o pessoal procura? Saber a atualização do processo, aonde está o processo. As pessoas perguntam muito sobre isso. Daí eu vou buscar informação para poder repassar para eles. Não está fácil, né, por enquanto? Não, por enquanto não, porque eu também estou aprendendo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu passo as informações, eu aprendo. Então, é uma saída da zona de conforto também, né? Porque, tipo, eu não sabia nada e agora eu tô sugando da Mônica, do Elton, para poder repassar para as pessoas. Assim, a gente tem um sistema que a gente está retomando agora, o sistema para buscar. O que já foi incluído nesse sistema, a gente consegue passar de informação. Quando não está incluído, a gente consegue passar a informação para a pessoa, né, para o requerente, e buscar junto ao cônsul, né, ao consulado, para dizer para ver como que tá, né? A gente não consegue dar muita informação palpável. A gente consegue explicar para eles como conseguir a informação. Porque a gente não consegue nem por telefone e nem por e-mail. É tudo via correio, então tem que explicar certinho como faz. É basicamente isso. E você também é de origem trentina? Então, eu sou casada com um descendente de trentino, né? Que é o Eduardo. Nossa família a gente é giongo. E é dos dois lados, porque o Eduardo é giongo e Risi, que também é de Trento. Eu sou casada. Eu sou descendente italiano, mas não da região de Trentino. Mas está aqui na luta. Estamos aí na luta. E ele também é da diretoria? Sim, o Eduardo também, da diretoria. Daí ele é da área de processamento de dados, analista de sistemas, então ele está ajudando bastante assim, com o conhecimento dele nessa área. Ainda há pouco nós tivemos a notícia que foi possível abrir uma nova conta e que agora o trabalho de reestruturação financeira começa, uma conta bancária, né? E a reestruturação financeira começa a acontecer. Já estamos com o processo de contactar aos associados, começando os comunicados, né, por e-mail e pelos diferentes canais, pelas redes sociais, dando a boa nova da nova diretoria que foi eleita dia 24 de junho e que desde então tem trabalhado continuadamente para dar um novo sentido, novo rumo
ao Círculo Trentino de Curitiba, resgatando grandes feitos que foram feitos por esta casa e certamente com muitas novidades que a atual diretoria está idealizando, está já com propostas sendo estruturadas, né? Mas, no entanto, ainda há muito o que fazer. E o Círculo Trentino de Curitiba é uma entidade que vem lá do início dos anos 90, é uma entidade que já prestou muitos serviços e dá para destacar em especial quanto ao acesso à cidadania italiana dos descendentes de trentinos nascidos no Brasil. Isso foi um feito enorme e hoje tem-se aqui nesta casa registros espetaculares desse trabalho e que tudo isso precisa ser resgatado, precisa restabelecer, já tem uma parte, já está digamos assim, acontecendo, que é o atendimento ao público aqui dentro desta casa, né? E também via telefone, os canais eletrônicos também. Mas a gente se sente muito orgulhoso de estar fazendo parte neste momento de retomada, e em breve virão muito mais notícias no sentido de acolher a trentinidade brasileira nesta casa. É este o caminho que está em curso e a partir de agora pode aguardar que chegará no seu e-mail, no seu zap, nas suas redes sociais, chegarão informações dessa boa nova do Círculo Trentino de Curitiba. Além disso, existe um trabalho também vamos dizer, de renovação dos quadros sociais, aquisição de novos sócios? Mas com certeza, e com prestação de serviços que vão muito além da italianidade, né? Nós estamos com duas propostas robustas sendo estudadas, né? Em especial, né, que eu estou na função de tesoureiro, eu tenho que pensar em dinheiro, né? Que uma associação, uma entidade, ela não sobrevive sem ter o dinheiro para suas despesas e para prestar, que não basta ter dinheiro para as despesas, tem que ter dinheiro para prestar serviço ao associado, que este é objeto de fato da criação da entidade desde lá do seu princípio, e agora nós estamos nessa retomada e a busca, obviamente, se pensar, quem eram os sócios lá 30 anos atrás, muitos já não estão entre nós, né? Mas tem seus descendentes, tem os jovens que estão vindo e é preciso fazer com que estes jovens sintam-se acolhidos aqui nessa casa e que tenham aqui uma prestação de serviço de qualidade que possam inserir os seus familiares. É este que é o rumo da prosa de agora em diante. E, obviamente, que o fazejamento de tudo isso, ele pode demorar, mas que tem gente trabalhando nisso já, tem, e com vontade, porque em menos de 60 dias, a equipe já colocou a casa a rodar. Aqui já tem atendimento, coisa que não havia esse atendimento agora até recente, até nós passamos por um período muito difícil agora recentemente, né, com um período de pandemia, fechamento, fecha não fecha e todo um embrólio, mas o que importa agora é que esses problemas estão para trás e nós estamos pensando numa agenda positiva para o Círculo Trentino de Curitiba. Acredito que o Círculo ele tem um papel muito forte como uma ponte entre os trentinos, descendentes de trentinos e as entidades como o consulado e as outras entidades responsáveis pelos processos de cidadania que ainda não foram finalizados. Então, acho que isso também é um canal para a gente falar sobre isso e, principalmente, fortalecer o nosso legado trentino. Então, trazer notícias do que acontece no Trentino, trazer um pouco da história da imigração, que é tão rica e é tão importante a gente manter isso vivo, a história das famílias, para que as gerações, principalmente as gerações mais novas, que estão muito ligadas nessas mídias, para que elas possam se conectar com isso e entender de onde elas vêm, qual é a ancestralidade, enfim, resgatar esse ponto da história que muitas vezes a maior parte das pessoas não sabe, elas só sabem que elas são descendentes de italiano
mas elas não têm a mínima noção do que é o Trentino e do quão rico é a nossa cultura. Então, acho que esse resgate ele também vem nesse sentido. Então, o nosso site trentini.com.br, ele está a gente está trabalhando constantemente na atualização, é o canal que a gente tem usado para divulgar as informações do que está sendo feito e de todos os movimentos da nova diretoria. O que nós pedimos para os nossos associados? No site atual existe um link de atualização do cadastro. O que acontece? O nosso banco de dados com as informações dos associados, ele já é um banco de dados mais antigo e nós sabemos que as informações das pessoas elas se renovam. Então muda o estado civil, muitas vezes muda o endereço, muda o e-mail, muda o telefone e nós precisamos manter esse banco de dados atualizado. Então a ideia é que se você é associado do Círculo Trentino ou se quer se associar ao Círculo Trentino de Curitiba, pode entrar no site www.trentini.com.br, já na página inicial tem um link para você solicitar a atualização do seu cadastro ou fazer um novo registro. Isso é muito importante para que a gente possa fazer a nossa comunicação, principalmente pelo canal de e-mail. Atualmente é um dos canais principais também com os quais nós queremos trabalhar e enviar comunicados, enfim, todas as notícias referentes às atividades do Círculo. Isso também vai ser replicado nas redes sociais. Então, a nossa ideia com o digital é justamente isso, manter o nosso associado sempre atualizado das principais informações que ele precisa para fazer parte, para se juntar a nós nos eventos, enfim, para a gente poder realmente fundar e engajar essa comunidade que é tão vasta aqui em Curitiba. Bétega de Imer? Bétega de Imer. Já esteve lá? Já estive lá. Estive 2 vezes. Uma vez eu fui no inverno, menos 10 graus, muita neve. E eu pensava, agora eu entendi por que eles vieram para o Brasil, por que saíram de lá. E tive a oportunidade de voltar lá no ano passado com o meu filho de 6 anos. Eu queria muito levá-lo para conhecer o território e foi uma viagem maravilhosa. Conseguimos ir no verão, estava quente, estava lindo, um dia de sol maravilhoso. Então, realmente ali, quando eu estive lá, eu acho que foi esse o momento que eu entendi. Falei, esse é o nosso lugar no mundo, isso é da onde a gente veio, olha quanta história que tem. Né? Eu sempre penso assim, foi uma pessoa, no meu caso, né, o nome do imigrante é Giovanni Bétega, ele veio de Imer. Eu falei, de uma pessoa se ramificou uma família inteira, você imagine o movimento de tantas pessoas e quanta história tem por trás disso. Então, acho que isso é o que me move, são essas histórias que a gente quer contar para que essas pessoas, por exemplo, eu penso muito no meu filho tem que saber a origem dele, tem que saber de onde que veio, o que está no DNA dele, porque a gente carrega essa ancestralidade. Então, acho que foi esse o grande insight que eu tive. Então, quando eu recebi o convite para fazer parte do Círculo, eu falei, é para isso também, principalmente. Acho que para manter essa ligação com o nosso território de origem viva, né? Com muito orgulho, hoje eu estou como presidente, mas um grupo seleto de descendentes trentinos, para restabelecer e, enfim, renovar, trazer um espírito novo e realmente avançar com a família trentina aqui do Paraná, e, enfim, todo o sul do Brasil, mas especificamente aqui Curitiba, região metropolitana, a gente estabelecer de novo o contato, né, que é fundamental, troca de informações, os familiares, os descendentes, muitos deles que hoje têm a cidadania, talvez não saibam o quanto foi trabalhoso desde 2005, né? Desde daqueles tempos ainda de busca de documentos, etc. E muitos ainda estão nesse processo. Né? Então, a importância de um Círculo Trentino aqui de Curitiba é fundamental para cada um que tem hoje a sua cidadania, que tem a condição, até muitos morando já, inclusive voltando à terra natal, enfim. Isso é tradição, né, a cultura. Nós temos aqui Santa Maria, no Novo Tirol, onde a nossa família, a família de todos vocês se estabeleceram. Isso em épocas no tempo de 1876, 1875. Quer dizer, é uma história bonita. Precisamos também trazer mais gente lá para aquela região, que é a história de todas as famílias.
buscar também na nossa cidade natal, nas nossas cidades natais, na região de Trento, fazer não só o turismo, mas também buscar aquela identidade antiga e isso fazer de uma forma oficial, né, enquanto Círculo Trentino, com a contribuição dos comites, enfim, de toda aquela região da Itália, a gente quer restabelecer isso. Hoje nós estamos vendo o mundo digital, né, a gente procurar ao máximo que a informação chegue, quer dizer, oxigenar, trazer gente nova, né, a gente é passageiro aqui, tem uma nova geração, uma geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, né, dos que estão com a cidadania, que essa família não deixe morrer, né, toda aquela tradição e a cultura nossa, né, é uma história muito bonita, onde famílias, no caso aqui de Nova Tirol, ali de Santa Maria, tá ali a placa na igreja, né, com todas as famílias, e você vê que as famílias são conectadas hoje, até hoje, né, quando você vê os nomes, muitos acabaram casando entre eles, né, foi o caso dos nossos ancestrais, e cada um foi para sua região, né, no caso da minha família, uma boa parte foi para Teixeira Soares, tem uma história bonita lá, então é isso, né, eu acho que é trazer a gente nova, com espírito novo, cada um com a sua qualidade, com o seu perfil, com a sua capacidade, e também, evidentemente, a gente tem processos aí que estão tramitando, a gente quer estabelecer uma parceria mesmo melhor aqui com o consulado, como contribuição mesmo, porque existe anseio de muitos ainda que os processos ficaram, de certo modo, parados, né? Então, buscamos aí o apoio de todos, é um novo momento, passamos por muitas dificuldades, muitos de vocês não sabem, mas, enfim, vira-se a página, olhar para frente, né, e buscar essas parcerias. Tem muita coisa que a gente está pensando, são ideias novas, conexões novas, como eu disse, usar a inovação, né, para trazer, por exemplo, o italiano, a língua, né, a cultura, e fazer com que o Círculo Trentino se renove, e aqui é uma sede maravilhosa, é uma sede que até poucos conhecem, né? A gente aos poucos vamos abrir, hoje ainda estamos em 2 dias da semana, montar um time, montar uma equipe, nós estamos hoje com voluntariado e contamos com o apoio de vocês. Então, precisamos do apoio, não é só financeiro, não é só dentro do e-mail que vocês vão receber, onde consta lá toda essa nova fase do Círculo, a gente tem muita vontade de fazer as coisas andarem e que vocês conheçam aqui a nossa sede. Essa sede tem história, você mesmo contou, história maravilhosa aí que quase na virada do século aqui já tinha uma casa, né, que era Dante Alighieri, que está aqui presente. Então, o prédio, o edifício tem todo esse nome, essa tradição. Então, para mim é muito orgulho, eu venho da área pública, estive naquele momento participando diretamente, eu me lembro perfeitamente no Estação, quando mais de 5.000 pessoas estiveram lá. Tenho uma saudosa memória do Dom Moacir Witt, né, tá ali a foto dele, que é uma pessoa que me lembra muito, o Ivanor é uma pessoa que naquela época também esteve com a gente, e é a história, né? Vamos contar com vocês, o apoio do jornal, né, de toda a estrutura digital do ICEME, para a gente desenvolver e, como eu disse, trazer para dentro muita gente. Presidente, a província autônoma do Trento reconhece que está no Paraná e Santa Catarina, no Brasil de forma geral, mas particularmente nesses 2 estados, a maior comunidade trentina do mundo, fora Trento, né? Fora do Trento. Existem diversas propostas, inclusive no âmbito da juventude. O Círculo pretende tratar também especificamente dessa questão, bolsas de estudo, universidade, etc. Você não tem a dúvida. Se a gente não oxigenar aqui, vou dar um exemplo meu, que deve ser de muitos, né? Eu tenho hoje 57 anos, meus filhos, o filho mais velho hoje está fazendo 27 anos, né? O fator da cidadania, naquele momento para eles, pequenos, né? Entender que eles tinham a cidadania italiana, foi passando com o tempo, mas ela se fortaleceu muito quando meus filhos tiveram a oportunidade de estudar na Europa, né? Um deles, inclusive, na Itália. E, claro, é um fator importante, mas eu sinto deles ainda, que são meus filhos, que precisa
ter mais coração, entendeu? Eles entenderem que aquilo é fruto de pessoas que vieram de lá e que fizeram a história, enfim. Então, essa questão de você trazer a universidade, a escola, o que já se faz hoje no nível da universidade, meus filhos foram para a universidade, pela PUC, fazer um intercâmbio, mas a gente fortalecer isso enquanto Trento, né? Enquanto a província, institucionalizar isso. Quando eu digo institucionalizar, é a gente como órgão aqui representativo ter essa articulação, que vocês são muito mais antigos que a gente, tem todo já um conhecimento, né? O nosso vice-presidente é uma pessoa que espetacular, né? O Elton está fazendo, ele é a base, eu digo que ele é o primeiro-ministro, né? E tantos outros, mas que a gente faça essa conexão com essa juventude que está vindo e esses que estão aí nessa 18, 19, 20, 25 anos, enfim, que estão nessa busca aí de conhecimento e o conhecimento cultural, evidentemente, poder levar famílias, fazer esse intercâmbio e principalmente trazer para cá, isso é um papel importantíssimo, né? E a questão da língua. Eu mesmo tenho essa dificuldade ainda, vou em breve aprender o italiano de uma forma melhor. Pois é, aí vem uma questão que eu não poderia deixar de não perguntar. Há uma reivindicação que a lei fechou em 2010. Sim. Foi em 2005, foi prorrogado para 2010 e, obviamente, quem aproveitou, quem conseguiu... A janela era essa. E fechou. Existe ali remanesceu um movimento para se reabrir o prazo ou, melhor ainda, transformar agora, parece que a tese é esta, transformar esse tipo vamos dizer, de aspiração, que ela seja igualar com as demais áreas da Itália, isto é, sem limite. Sim. Né? Como é que o Círculo vê esse movimento? É super importante, mas tem um movimento também dentro da Itália contrário, né? Essa semana já teve vários... Trento, né? Não do Trento, não, o Trentino está ajudando, mas você sabe quanto a migração, né? A Europa, tudo que passa. A Itália realmente abriu os braços, né? Isso é muito, muito bonito da Itália. Em outros países não tiveram o que a Itália fez. Então, realmente aí a parte política, né? A gente articular politicamente, tem os comitês, aí tem toda essa estrutura que é representativa de governo mesmo, né? O Elton faz parte disso, né? E outros tantos. E politicamente a gente se apoiar em relação a isso, né? Tem eleições, aí a gente vota, né? Tem essa questão da Argentina, tem um peso forte nas eleições, mas já tivemos representantes aqui, né? De próprio Curitiba, a nível político, né? Mas eu volto a dizer, para a gente criar corpo nisso, precisa de informação. Vocês são a base de informação, tantos outros que estão aqui. E o Círculo é a célula que vai fazer, se tudo der certo e vai dar, a gente, parte cultural, parte de você fazer os intercâmbios, essa questão que foi a base do crescimento do Círculo, isso aqui se deve muito a isso, que foi a cidadania de tantos. Se for olhar aquele livro que o Elton estava mostrando ali, que são livros, se não fosse aquilo ali, nada teria acontecido. E quem sabe profundamente todo o trabalho que deu para chegar naquele dia específico lá no Estação. Tudo isso nós temos que trazer, né? Trazer a público e dizer, ó, tem um trabalho maravilhoso feito e nós precisamos dar continuidade. E tem realmente... Eu tenho o caso da minha família. Meu irmão, falecido meu irmão, ele acabou não entrando por algum motivo, ele não foi e hoje as filhas não têm a cidadania. Então... A gente tem que se inteirar dentro da legalidade, da legislação, politicamente apoiar, né, entender o que está se passando na Itália. A gente tem hoje, diferente de 20 anos atrás, hoje eu canso no nosso grupo, pequeno grupo ali, eu tenho posto algumas matérias políticas ali, né, da primeira-ministra, enfim, das coisas que estão acontecendo. A gente precisa saber. Né? Já está difícil de entender o Brasil, né, enquanto entender outro país, mas é tudo isso. O ex-funcionário e ex-presidente do Círculo, advogado Elton Stoffi, dá mais detalhes sobre a retomada da entidade e explica em detalhes como é que o Círculo pretende acabar com o, como diz, negócio da cidadania. A partir do momento, então, do dia 24, a gente assumiu, de fato e de direito, a diretoria do Círculo Trentino de Curitiba e já começamos a arregaçar as mãos
né, arregaçar as mangas e colocar as mãos na obra, né? Primeira atitude que nós fizemos, tendo em vista que a gente não sabia do histórico, né, das chaves, né, das senhas, a gente fez duas coisas importantes. Trocamos a chave da entrada principal, porque geralmente ficava na portaria, então para uma questão de segurança a gente trocou as chaves da entidade. E na semana seguinte a gente trocou as senhas de acesso, né, de todos os acessos, né, senhas da internet, do sistema que a gente criou há algum tempo, né, senhas de login e senha de dados, enfim, a gente criou novas senhas para tudo, né. E aí, aquilo que era a colaboração da diretoria anterior, da presidência anterior, se transformou em um problema, né? Um detalhe importante é o seguinte, como nós confiamos em pessoas que também faziam parte da diretoria anterior e são pessoas de destaque no meio associativo, da diretoria anterior a gente trouxe duas pessoas que hoje compõem a nossa diretoria, né? Que é a diretoria de patrimônio e uma das conselheiras financeiras da entidade, né? Então a gente trouxe eles justamente para que a gente tivesse continuidade, né? A gente não pode romper apenas uma entidade de um momento para outro, a gente precisa dar continuidade. E ter essas pessoas perto de nós era um sinal de continuidade, de transparência com o associado, né? Então, a partir do momento que a gente fez essas trocas de senhas, etc., a gente acabou começando a ter os problemas, né? Porque logo em seguida a conta bancária, né? Porque a primeira objetivo que a gente traçou na reunião, na primeira reunião, foi mandar boleto para o associado, porque o associado estava sem receber boleto desde final da pandemia, desde 2021, né? Do final do período. Então, o Círculo Trentino passou 2022 inteiro sem receita, né? Então, por conta de período enorme sem receita, é claro que as contas atrasaram, né? Então não tinha receita. Então, o primeiro objetivo era fazer logo o boleto e mandar logo para o associado, atualizar de certa forma a base de dados, retomar o contato dessa base de dados e mandar os boletos. Quando a gente estava já preparando a base de dados para mandar o boleto, a gente descobriu, por acaso, que o Círculo Trentino estava sem conta bancária. Foi o primeiro baque, né? Depois a gente acabou levantando outras informações, né? O Círculo estava com condomínio atrasado desde 2021. O contador do Círculo estava sem receber desde outubro do ano passado, 2022. Que mais? O condomínio, outras contas pequenas, né? Tipo telefone, luz, essas a gente percebeu que elas tinham sido pagas, né? Com o dinheiro que nós, pretensos diretores, pagamos para a anuidade, porque o diretor, segundo o estatuto, precisa estar com as contas em dia, né, associativas em dia, para concorrer à eleição. Então, cada um dos diretores pretensos fez o pagamento da anuidade e esse dinheiro foi utilizado, acreditamos, para pagar essas pequenas contas. As grandes contas, né, a gente foi descobrindo que, inclusive por acaso, depois que a gente tinha já a conta encerrada, que o CNPJ do Círculo estava no Serasa. Caramba, aí eu fui atrás, e essas informações ninguém sabia antes de assumir a nova diretoria. Aí eu fui atrás de saber o porquê que o CNPJ do Círculo estava no Serasa. Descobrimos então, por colaboração das pessoas que nos ajudaram, que o CNPJ estava no Serasa porque o tabelionato de notas aqui de Curitiba tinha protestado um título. Aí eu fui descobrir que título era esse. Então, uma coisa foi puxando a outra e a gente percebeu que a gente estava com uma dívida que ultrapassava os R$19 mil, né? As contas do mês de agosto a gente assumiu em junho, então as contas do mês de julho, nós diretores é que fizemos uma vaquinha e cada um pagou uma coisa. As contas do mês de agosto também, né? Isso estava preocupando a gente, porque a gente entrou para trabalhar, né? A gente entrou para se doar, para fazer com que a causa trentina fosse continuada. Descobrimos que os diretores que vieram compor a nossa diretoria da gestão anterior sequer sabiam dessas despesas em atraso. Então isso nos alertou, fez um alerta. Poxa, o que a gente pode fazer, né? Para resumir a história, para não ficar falando apenas das mazelas, né? A gente tem agora uma novidade, uma informação importante. Na data de hoje, né, a gente recebeu a notícia de que a gente conseguiu fazer a conta no banco. A gente
encerrou a conta anterior mesmo, foi encerrada a conta para a gente preferiu não dar continuidade àquela conta. Por quê? Porque o banco anterior cometeu uma irregularidade e a presidente anterior cometeu uma irregularidade. Por quê? Quando foi encerrada a conta, ela não era mais presidente da entidade. Isso é uma irregularidade. E o banco também cometeu outra irregularidade porque ele devia ter solicitado a atualização do estatuto. E já naquela época nós tínhamos a informação de que o estatuto estava em fase de atualização. Então a conta não deveria ter sido encerrada e o banco vai responder por isso porque a ouvidoria vai ficar sabendo disso, né? E agora, com a conta encerrada, a gente foi atrás de buscar alternativas e hoje a informação atual é que a gente conseguiu hoje, na data de hoje apenas, fazer a conta nova bancária, né? Inclusive, acabamos de registrar a chave Pix da entidade. Então, isso é uma alegria, eu nunca pensei que fosse ficar tão feliz assim com essa informação, porque agora a gente vai conseguir, né, produzir o boleto, encaminhar para o associado, informar a ele a situação e solicitar a contribuição para que a gente possa ter receita para retomar a atividade do Círculo como anteriormente. Falando dessa fase, né, o que a gente tem agora? Ontem, na data de ontem, a gente conseguiu atualizar alguns e-mails da nossa base de dados e a gente conseguiu mandar um comunicado. É o primeiro informativo feito ao associado, no qual a gente conta, claro, o associado precisa saber dessas mazelas, né, e a gente contou as mazelas e também contamos aquilo que é importante saber também, que são as coisas que a gente quer fazer para a associação, aquilo que é necessário para resgatar o Círculo Grande como ele já foi uma vez, né? A gente quer fazer com que o Círculo Trentino de Curitiba retorne a ser o protagonista da comunidade trentina, não apenas falando dos processos ou fazendo atendimento desses processos, mas fazendo com que o cliente volte a participar da entidade e se sinta abraçado pela entidade, participando como membro ativo dos nossos ideais, né? Você acha que essa tarefa é fácil? Não, não é. Não é, primeiro, porque a gente precisa voltar a informar, né? A gente precisa voltar a informar sobre o processo, a gente precisa voltar a informar sobre a atualização do cadastro, né? A gente precisa voltar a informar, fazer o resgate junto ao consulado para que a gente tenha essas informações. E, além de tudo, a gente precisa voltar a trazer dados ou informações ou notícias dessa comunidade trentina para os nossos associados. Roberto, uma das coisas que sempre mais pegou durante esse período todo foi exatamente a falta de informação quer dizer, os processos, Sim. Os famosos processos. Como é que você pretende encaminhar essa questão agora? Como é que vocês pretendem encaminhar essa questão na nova diretoria? Isso é uma pergunta muito importante, porque há tempos atrás, quando a gente ainda era voluntário do Círculo, né, a gente conseguiu, na gestão do Ivanor Minati, a gente conseguiu criar uma ferramenta para os associados do Círculo Trentino de Curitiba, mas para mim, também para toda a comunidade trentina do Paraná e Santa Catarina, para verificar os processos. Essa ferramenta, ela foi retirada do ar e ficou retirada do ar por longos 10 anos, acredito eu, tá? E a gente, quando o associado liga aqui, ele quer saber disso, né? Então essa dependência do funcionário, agora que a gente não tem mais dinheiro para pagar a secretária, que não tem mais ninguém para informar, para correr atrás, para fazer o procedimento, a gente precisa resgatar um sistema automatizado para dar essa informação. Então a boa notícia é que a gente vai sim resgatar o botãozinho verificar processo. A gente vai lá resgatar todo aquele histórico e vamos colocar isso online de novo. Você associado, você de outros círculos trentinos que deram entrada no processo e ainda estão esperando informações, vocês vão ter de novo a possibilidade de clicar no botão, escolher o teu número TN e saber o que está acontecendo com o teu procedimento. Duas alternativas. Se o processo retornou, você vai clicar no botão e vai ter lá informações de como atualizar os teus dados junto ao consulado. Se o teu processo não voltou, você vai ter lá um botãozinho para baixar de FIDA um requerimento formal para mandar o requerimento ao consulado. Esse é o primeiro passo. A gente vai repaginar essa informação a quem depende dessa informação para ter o resgate da cidadania italiana. E aí, esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que a gente tiver aí algumas pessoas cuja informação do processo ainda não retornou,
aí cenas dos próximos capítulos, porque aquele projeto que eu comecei a falar nessa entrevista, lá da comissão, da Difida, a gente vai começar agora a ter a possibilidade de fazer o segundo passo. Qual será o segundo passo? Fazer um requerimento formal à comissão em Roma, mas não pagando aqueles 1.500 euros que as pessoas estavam sendo cobradas pelos advogados por aí, né? A gente tem a ideia de fomentar uma parceria, sim, com advogados italianos, mas para que essa parceria faça com que o atendimento seja feito ao associado em dia com as contribuições, mas por um valor simbólico, que pode ficar na casa dos 200 euros por processo, não por pessoa. Gente, isso é para acabar com o mercado de cidadania, para fazer com que os colegas... Eu sou advogado, eu dependo de honorários, mas a gente precisa fazer a atenção que esse trabalho do Círculo Trentino foi um trabalho árduo, foi um trabalho voluntário. A gente ficava horas, eu dormi já na sede do Círculo Trentino para colocar o nome das pessoas na lista que depois foi publicada na ICM. Esse trabalho voluntário ele precisa ser resgatado, né? E valorizado, primeiro de tudo, por nós mesmos da diretoria. Eu estava mostrando para eles aqui os livros de coleta das assinaturas, que esses livros são informações que ninguém tem no mundo. E a gente precisa demonstrar isso agora, porque a gente precisa realmente valorizar esse trabalho e dar ao melhor para o associado. Então a gente vai demonstrar, a gente vai abrir o círculo. Aqui não é uma caixa de surpresa não, aqui é uma associação voluntária com objetivos em prol do associado. E sempre deveria ter sido assim, e se já não foi, vai ser, porque isso é o que importa. Eu vi ali que você estava atendendo uma pessoa que é cidadã, teve a cidadania, quer dizer, o reverso também ocorreu. A cidadania foi reconhecida já há tanto tempo. Sim. E ele não sabia. Não sabia. Você redescobriu a pólvora. Sim. Como é que foi? Como é que acontece? Ele era cidadão assim? italiano desde 2012. E se a gente olhar aí nas notícias anteriores da ICM, que sempre abordou o tema, o consulado sempre deu a escusa, né, a justificativa. Durante 10 anos o consulado não tinha como saber se a pessoa mudou de telefone e mudou de e-mail. Essa sempre foi a justificativa do consulado. Só que o consulado, ele deveria ter entrado em contato com a pessoa porque as informações estavam lá, né? Desde quando a pessoa fez lá o processo, as informações são aquelas. O consulado, se ele não sabe o paradeiro de uma pessoa, o que o consulado poderia fazer? Gente, o Círculo Trentino de Curitiba tem tudo. E se não tem, a gente tem vontade de correr atrás e descobrir. Por que esse senhor está desde 2012 sem saber informações? 2012, dá quantos anos até agora? Né? 10, 11 anos. 11 anos sem saber que é cidadão italiano. Pior é que ele não sabia e não sabia onde buscar informação sobre a situação dele, não é verdade? E por acaso hoje, por conta da reunião, por conta do momento, eu estava na minha antiga mesa, atendi o telefone e eu falei para ele, o senhor é cidadão italiano. Ele falou, então eu vou soltar foguete agora, porque eu vou comemorar. Pois pode comemorar. Mas por que ocorreu isso? Você redescobriu o cadastro? Readquiriu? Como é que é isso? Ou estava em posse do Círculo Trentino essa informação? O tempo todo. A informação foi atualizada em 2018. Tá? O tempo todo essa informação estava ali. Acontece o quê? Né? O Círculo ele não informou aos associados que esse fato importantíssimo para a vida associativa aconteceu. E o pior, o consulado não informou, porque a obrigação formal, administrativa, é do consulado. Por que o consulado não informou que o nula osta daquele cidadão retornou em 2012? Poxa, consulado, cadê a responsabilidade consular nesse momento? Semana passada, porque agora, semana que vem, a gente vai ter reunião do Comites, no sábado, lá na cidade de Joinville, eu pedi para o consulado, para a responsável do setor trentino, me mande, por favor, agora a gente está na investidura de vice-presidente da Associação do Círculo Trentino. Nós temos legitimidade agora para falar de novo em nome do Círculo. Esse negócio da Difida a gente vai trazer para cá agora e vai espalhar para o Brasil inteiro, né? Me mande, por favor, a lista dos processos cujo parecer do nula osta retornou de Roma. Até agora, 2 semanas aconteceram e eu não tenho essa lista atualizada ainda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar a lista com as informações que nós temos. O cidadão vai começar a buscar as informações com as informações que nós temos.
E se eles digitarem a informação ali e aparecer a informação que o processo dele retornou de Roma? O que o consulado vai fazer? Vai cruzar os braços e esperar que a pessoa... Ele vai entrar em contato com o consulado. Vai gerar demanda para o consulado. Então eu faço agora um apelo para o consulado. Consulado, conte conosco. Na despedida do Di Venezia, quando ele estava em reunião aqui em Curitiba, eu fiz um apelo. Eu entreguei para ele uma lista de 300 pessoas que já tinham feito a difida e estavam aguardando o retorno do consulado. Aí o Di Venezia disse para mim, né? Ah, mas só agora você faz a entrega dessas 300 difidas? Eu retornei a ele. Claro que só agora, porque só agora eu consegui coletar tantas difidas assim. E desde então, o consulado não retornou. Então, por favor, entreguei na mão dele, entreguei na mão da Salamandra, que estava assumindo a chefia consular naquele momento, e falei, por favor, responda. Só isso que o Trentino quer. Ele quer uma resposta, ele quer uma justificativa, ele quer saber o paradeiro do processo. E não responderam. Não responderam. Estão aguardando a resposta. Agora com a nova cônsul, eu vou conhecer a nova cônsul essa semana. Amanhã eu vou ter o primeiro encontro com ela. A gente vai almoçar juntos lá no Círculo Italiano de Joinville. A gente vai estar juntos, presentes. E eu vou pedir de novo a lista. Porque o Departamento Trentino do Consulado não nos entregou informação tão preciosa. Então, apelo eu faço. Consulado, vocês estão me escutando? Consulado, peçam ajuda para o Círculo Trentino. Nós temos voluntários, nós agora somos todos voluntários. Eu vou parar o meu trabalho, vou parar o meu ganha-pão, vou voltar ao meu computador, vou abrir a lista e te dar, consulado, todas as informações que vocês precisam para localizar as pessoas que vocês não conseguem localizar. De modo gratuito. Sinergia, transparência, mando para vocês os dados e se eu não souber, se não está atualizado na base de dados, eu tenho meios, porque a gente conhece o mundo inteiro nesse âmbito trentino. E se eu não conheço, alguém daquele círculo trentino vai conhecer. Só para resgatar o contato, eu estava conversando agora com aquele senhor que me ligou, só para ter uma ideia, eu conheço a filha do cara. Conheci ela, o marido, há pelo menos 10 anos atrás. Então a gente acaba lembrando também de todas as pessoas, porque o Círculo Trentino de Curitiba foi responsável por fazer todos os processos trentinos do Paraná e Santa Catarina. Nós vivemos aqui há 20 anos fazendo esse trabalho brilhante em prol do cidadão italiano. Então o consulado, se não fez o contato direto com a pessoa e não entrou em contato conosco, é porque parece que o consulado não quer encontrar a pessoa, porque se encontrar vai gerar demanda. E o consulado tem uma única pessoa que cuida do processo trentino. Então, se o consulado não fizer isso com a gente, poxa, a gente vai ficar ainda esperando mais 20 anos? Não, vamos gerar demanda para o consulado, sinto muito. Enfim, nasce uma nova era então no círculo. Retoma a velha máquina. Retoma a velha máquina e eu estou particularmente muito contente com isso, porque a gente vai resgatar várias funcionalidades que não tinha antes. E não apenas isso, a gente tem uma equipe muito boa que vai fazer muito bem, a gente está pretendendo fazer várias coisas. E a primeira coisa é fazer esse ajuste, esse equilíbrio, essa harmonia financeira para poder começar a pensar nos benefícios. O nosso diretor financeiro, juntamente com o secretário, eles já estavam bolando várias possibilidades de oferecer não apenas esses serviços relacionados à cidadania, porque isso uma hora vai acabar, não acabou ainda, mas vai acabar. Mas a gente precisa oferecer outro tipo de serviço, Gente, a base de dados, na época, ela fechou com quase 17 mil nomes, O nosso ciclo, só o nosso ciclo de Curitiba, tem 5 mil pessoas, quase 6 mil pessoas inscritas como associados. A gente precisa atualizar essa base de dados. Vamos encontrar modos. Cara associado, entre em contato conosco. Você tem alguma ideia para desenvolver o Círculo Trentino de Curitiba? Volte em contato conosco, faz contato conosco, a gente vai aceitar as sugestões. Vem participar conosco, vamos retomar o grupo jovem trentino aqui de Curitiba. Vamos trazer o jovem para dentro da entidade. A gente precisa de jovens aqui dentro. Então é um apelo também que a gente faz ao próprio associado. Contem conosco, mas participe conosco. O círculo, ele é tondo, Ele só vai funcionar se todos nós dermos as mãos, dermos os braços e fazermos rodar esse negócio, porque senão, sozinho, apenas reclamando que o círculo não dá informação, reclamando o dia, a gente não consegue. Agora, por conta das reclamações, a gente talvez já sabe o porquê algumas coisas não estavam funcionando. Hoje eu li um e-mail dizendo, poxa, estou desde o ano passado mandando e-mail para vocês. Verdade, gente, não tinha ninguém que pudesse ler o e-mail. Ou o teu e-mail foi lido
e não foi respondido ou foi direcionado para outra coisa, né? Então, conte conosco, a gente está numa equipe muito boa aí que pode te ajudar e o trabalho é voluntário. Obrigado, Peron. Eu preciso fazer um agradecimento também à revista Insieme, que sempre esteve presente, acompanhou desde o começo a trajetória do Círculo Trentino, ainda quando o Círculo Trentino funcionava lá no edifício Asa, na presidência do Ivanor Minatti. Então, eu agradeço à revista Insieme. E quem sabe, Peron, faça uma proposta para ti também. Quem sabe a gente volta a publicar os nomes dos processos lá na revista. Quiçá, por que isso não pode acontecer? Também um monte de leitores que sempre, ainda hoje, buscam informação. Vamos publicar todos os nomes e os sobrenomes. Vamos acabar com esse processo trentino. Vamos acabar com esse problema. Eu convido a todos. Viu o nome? Está lá em andamento? Faz a difida. Depois a gente pode fazer uma outra entrevista sobre isso, né? Faz a difida. Vamos requerer do consulado. Vamos agir. Porque se deixar, vai demorar mais de 20 anos.